versos 13 deste capítulo 4 até o verso 5 do capítulo 5, ele trabalha a certeza da fé cristã e a prática do amor novamente. Mais uma vez, João enfatiza a certeza da salvação, afirmando que isto é um dom do Espírito Santo. Jesus, como Filho de Deus e Salvador do mundo, é a verdade da qual o Espírito Santo testifica. O Cristo no qual os crentes confessam sua fé e segurança no amor de Deus, é Ele que traz essa certeza. O João vai também trabalhar nesta carta duas, equações diretas. Deus é luz, no verso 5 do primeiro capítulo. E Deus é amor, no capítulo 4, verso 8 e verso 16. Em ambos os casos, João os usa para explicar como cristãos que dizem conhecer a Deus devem viver. Perfeição em amor é completo quando Deus habita em seu povo e eles amam uns aos outros. Com base neste perfeito amor, o crente pode descansar confiante, como antecipando o julgamento final de Deus. Da mesma forma que Deus tinha prazer com Jesus neste mundo, Ele tem prazer com seus filhos que estão no mundo. Seus filhos podem ter o mesmo relacionamento que Jesus teve com o Pai. Aquele que tem medo do julgamento é porque tem medo do castigo. Mas se o crente estiver firme diante de Deus no mesmo relacionamento como Jesus, o Filho, teve diante dele, não existe causa para o medo. Aqueles que vivem com medo têm um entendimento fraco sobre o amor de Deus. E o João trabalha recapitulando esses conceitos que ele já deu até agora na carta. Porque neste ponto os ouvintes já estavam familiarizados com os 3 testes da vida cristã genuína que João deu. Ele vai apelar para esses testes novamente. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador ao mundo. Qualquer que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, esses conceitos o João está recapitulando, dando ênfase novamente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja como João traz, ele recapitula esses conceitos, ele dá ênfase nesses conceitos. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. O João traz um filtro para medir isto. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus também ame a seu irmão. Agora, se alguém diz que ama a Deus, né, e odeia seu irmão, é mentiroso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus.
em obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Olha o que o João afirma, os mandamentos de Deus não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então João trabalha, ele recapitula, ele dá ênfase, ele deu voltas e retornou ao mesmo tema do amor, da vida prática, do estilo de vida, não só de palavras, não só do discurso, não só de declarar que amava o irmão, mas de praticar. Então João trabalhou com esses fundamentos de uma forma muito profunda, deixando como alicerce para a igreja. Entende por que esta não é considerada só uma epístola ou uma carta comum, mas sim um tratado teológico? Isso é por causa dos fundamentos que o João estabelece dessa vida, dessa prática cristã, dessa vida em comunidade, desse andar na luz, desse refletir quem Deus é na vida do crente. No capítulo 5, do verso 6 ao 12, o João continua ainda com essa ideia da confirmação da fé. Ele está adicionando pelo menos 3 testemunhas para confirmar a verdade sobre Jesus. O Espírito, a água e o sangue. Esses versos estão entre talvez os mais difíceis de interpretar em 1 João. Esses termos são passíveis de muitos significados. Todos concordam que o Espírito aqui se revela ao Espírito Santo. Mas para água e sangue são variadas as interpretações. Alguns podem pensar que se refere ao batismo e à ceia do Senhor. A encarnação. Muitos interpretam água e sangue como representando o processo de nascimento de Jesus. Outros podem ser batismo e morte. Esta interpretação poderia estar confrontando os gnósticos que negavam a humanidade de Jesus. O termo água pode se referir ao batismo de Jesus, no qual ele foi fisicamente colocado na água. Em seu batismo, Jesus fez seu final ato de dedicação para o ministério público, e daí a expressão veio por meio da água. Similarmente, o termo sangue é um simbolismo para a morte de Jesus, mostrando seu real sofrimento na carne. Cerinto ensinava que o Cristo veio sobre Jesus no batismo, mas deixou antes da crucificação. João estaria ensinando em oposição a esse ensino de Cerinto, a essa doutrina conhecida como o serentianismo, que Jesus era filho de Deus e não só no seu batismo, mas também na sua morte. Esta interpretação é mais aceita e provavelmente a melhor. Esta de que se refere ao batismo e à morte. Então, João estaria realmente ensinando em oposição a essas doutrinas. E João estaria enfatizando que Jesus era o Filho de Deus, não só no seu batismo, mas também na sua morte. Então, esta poderia ser uma das interpretações mais aceitas, né? E o João vai finalizar, né? Ele vai concluir esta epístola, esse tratado. Ele vai enfatizar os mesmos motivos que o inspiraram a escrever o 4º Evangelho. Um desejo de produzir certeza e fé, especialmente em relação a um entendimento de quem era Jesus. Ele fala sobre crer no nome do Filho de Deus. João estava preocupado de que a comunidade dos crentes não esquecesse o fato de que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Ele fez questão de não colocar o nome Jesus, que era um nome comum entre os judeus, mas de dar ênfase de que ele era o Filho de Deus. Pedindo e recebendo. Então é outra ideia, a vida eterna está no Filho.
qualquer coisa que os crentes pedirem, alinhados com o propósito divino, Deus o fará. Toda oração genuína é uma maneira de recapitular a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado para a morte é outro problema que nós temos aqui para encerrar esta carta. Estudiosos têm tido problemas com a expressão pecado para a morte. A pergunta é: esta morte é espiritual ou física? Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Atribuir uma obra do Espírito Santo a demônios. Era a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo. O autor de Hebreus fala sobre o pecado da apostasia como algo irremediável. Ananias e Safira morreram por mentirem ao Espírito Santo. Seja o que for que João tinha em mente, algumas possibilidades podem ser exploradas a respeito do pecado para a morte. O pecado, primeiro, podemos explorar que o pecado para a morte deveria ser algo que poderia ser identificado claramente, ou não haveria maneira de reconhecer isto. Os comentários de João não seriam apropriados. O pecado para a morte teria que ser intencionalmente e não acidental. João explica que nem todos os pecados conduzem para a morte, e provavelmente está se referindo aos pecados decorrentes da fraqueza humana. O pecado que conduz para a morte deveria ser outro do que o da fraqueza humana. Isto deveria envolver uma rejeição intencional e uma provocação direta a Deus. Mesmo que João não define com precisão o que é pecado para a morte, ele certamente encoraja intercessão por todos os cristãos que têm pecado. O pecado que é cometido por cristãos não é encorajado nem ignorado. Este é o ponto central da oração. Ao mesmo tempo, um cristão verdadeiro, nascido de Deus, não pode continuar uma vida de pecado. Deus cuida dos céus e Satanás não pode controlar os filhos de Deus. Tem uma advertência final para ficarem livres da idolatria. Ele encerra sua carta com 3 afirmações. Nós sabemos quem somos. Deus nos guarda do mal. Nós somos filhos verdadeiros de Deus. E o Filho de Deus nos deu entendimento. Esta carta nós podemos concluir olhando que ela é muito prática para os nossos dias. Tem muito que podemos aplicar na nossa vida diária, no nosso estilo de vida. Tem muito confronto nessa carta, de que a vida cristã não é uma declaração, não é uma ideologia simplesmente. A vida cristã é algo prático. O desafio é o andar na luz, é seguir a Jesus, é ser um discípulo de Jesus. E isto é muito prático. Isso tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Mas isso não vem de nós mesmos. Isto vem dele, de quem é nascido de novo, de quem permanece nele, de quem permanece na palavra. O amor de Deus no nosso coração, porque ele é amor, essa é a essência. Então há muito que nós podemos praticar de 1 João no nosso dia a dia. Há muito que Deus quer falar conosco. Então, vá mais fundo. Abra seu coração. Deixa Deus te confrontar, como Ele tem me confrontado nesses dias. Deus te abençoe.